Agora a gente muda de assunto para falar sobre a participação do senador Flávio Bolsonaro na audiência pública em Washington nesta semana. Flávio afirmou em transmissão ao vivo realizada nos Estados Unidos, quando ele participou dessa audiência do escritório do representante comercial americano, ele disse que o cenário para as exportações nacionais é de alerta. Segundo o parlamentar, as discussões nos bastidores do governo americano apontam para um cenário adverso no comércio bilateral. Então, gente, é óbvio que o Trump olha para o Brasil hoje e enxerga que tem sentado na cadeira de presidente da República alguém com má vontade, alguém incompetente, alguém que tem um governo corrupto. Que é outro ponto, aliás, que está sendo questionado nessa investigação da seção 301, é o combate à corrupção que não existe no Brasil. Eu tive que citar, gente. Eu citei lá 4 exemplos dos maiores escândalos de corrupção que esse país já viu, não coincidentemente, são durante o governo Lula. Foi o Mensalão, foi a Lava Jato, foi o roubo dos aposentados do INSS e o Banco Master agora. Então, gente, está muito claro que há um grande risco de o Brasil sofrer essa tarifa de 25%. E eu vim aqui para tentar fazer essa defesa, além de técnica, também política, para gerar alguma expectativa para o lado de lá. Porque, mais uma vez, a gente tem que tentar entender como é que funciona a cabeça do presidente Trump. Se alguma coisa vai sensibilizar essa tomada de decisão que seja favorável ao Brasil, pô, vamos usar. O senador criticou a postura do presidente Lula na condução das relações entre a China e os Estados Unidos. Eu estava aqui ontem, vim proteger o Brasil das tarifas e também do Lula. Todo mundo está vendo o vexame que o Lula está sendo na parte internacional, alguém que a todo momento ataca os Estados Unidos, faz questão de dizer que é anti-americano. Vocês vão se lembrar que lá atrás ele dizia que se o Trump fosse eleito presidente dos Estados Unidos ia ser um novo fascismo no mundo. Então, alguém que tem uma opção ideológica que é diferente da minha, obviamente, mas ele faz uma coisa que eu jamais faria, que é colocar a ideologia acima dos interesses do povo brasileiro. É isso que ele está fazendo. Ele, a todo momento, lambe as botas da China e taca a pedra nos Estados Unidos. Um presidente da República tem que pensar no seu povo. Flávio Bolsonaro também afirmou que o PT e o presidente Lula querem que as tarifas dos Estados Unidos sejam aplicadas ao Brasil. O fato é que qual é a expertise do Partido dos Taxadores? É mentir. É criar narrativas falsas. Essa é a especialidade do Partido dos Taxadores. E vocês viram que eles tentam inverter a lógica. Só quem quer a tarifa, eu respondi isso também oficialmente lá, que só quem quer a tarifa é o Lula. É a única pessoa interessada, porque ele acha que isso pode ter algum lucro eleitoral para ele. Ele criando essa falsa narrativa de que está defendendo a soberania. O Lula está se lixando para a soberania brasileira. Esse cara faz tudo pelo poder, não está preocupado com o Brasil, com as empresas brasileiras, com os produtos brasileiros. E se o produto brasileiro for taxado, o Lula não está nem aí. Ana, a gente tem acompanhado a participação do senador Flávio Bolsonaro nessa audiência pública que ocorreu nessa semana em Washington para tentar evitar a imposição de tarifas a determinados produtos brasileiros. Já falamos aí que tem componente, além de componente econômico, componente político também nessa decisão do presidente americano Donald Trump, que só vai ocorrer lá no dia 15 de julho. Até lá a gente vai ter de aguardar, mas fato é que se houver realmente tarifas que pode chegar até 37,5% sobre determinados produtos, Ana, o Brasil inteiro perde. A gente já está passando um problema, de dificuldade econômica no país. Se houver ainda esse acréscimo, todo mundo vai perder, vai ficar realmente cada vez mais difícil a questão econômica para os brasileiros. Queria te ouvir também o impacto na campanha eleitoral, tanto para Lula quanto para Flávio Bolsonaro. Paula, vai ser a famosa frase da Dilma, né? Nunca imaginamos que falaríamos que a Dilma estaria certa. Vai todo mundo perder nesse caso, e vai mesmo. O que o senador Flávio está fazendo, na verdade, é claro que há uma questão na campanha presidencial em curso, ele precisa demonstrar também para o seu eleitor que ele está tentando tirar essas tarifas, e do outro lado, Lula fica querendo jogar a culpa das tarifas no colo do senador Flávio Bolsonaro pela proximidade da família Bolsonaro com a administração Trump.
O problema, Paulo, é que dentro desse contexto tem um fator que a gente não sabe, que é o seguinte: o que está acontecendo nos bastidores? Porque o governo brasileiro não mandou representante para essa audiência pública ontem, mandou apenas ouvintes, ou seja, as pessoas que estavam ali apenas como ouvintes, não para falar, não para debater, apenas para tomar notas, e disse, de acordo com algumas fontes, que estariam negociando nos bastidores. E esse é o problema, Paulo. A gente não sabe negociando o quê, porque a gente escuta isso há quanto tempo? O Lula teve uma reunião de 3 horas com o presidente Donald Trump e a gente sabe que não saiu nada, absolutamente nada. E a sensação que a gente tem é que, se as tarifas forem mantidas, isso é bom para o Lula, claro. Não pensem que não, as tarifas mantidas é ruim para o Lula. Isso é bom para o Lula, porque eles vão distorcer completamente o contexto e o cenário. A campanha não vai falar. E quantos eleitores não vão saber que houve uma reunião de 3 horas e que o Lula não resolveu absolutamente nada para o Brasil? E eles vão tentar jogar isso no colo da direita. Tá aí, ó, a direita de vocês. O senador Flávio Bolsonaro, que fica para baixo para cima com integrantes do governo do Donald Trump, porque ele não resolveu. Então, Paula, esse fator da gente não saber o que está acontecendo nos bastidores, porque o Jameson Greer, ele recentemente teve uma reunião com membros do governo Lula e a gente não sabe o que foi decidido. Então, esse é um problema para o senador Flávio Bolsonaro, para a campanha do Flávio, mas para nós brasileiros, porque nós sabemos que, além, como o Flávio disse, além da ideologia que o Lula coloca acima do país, o Lula quer entregar o Brasil para a China. O Lula já está muito claro no plano dele. E aí isso vai completamente contra a própria doutrina Monroe, que a gente sempre fala aqui, do presidente americano isolar principalmente a China do hemisfério ocidental. Então, Paula, a questão é o que está sendo discutido nos bastidores, porque a gente sabe que o lado do Flávio, está completamente transparente nesse ponto de ir até lá e mostrar o que deseja, não apenas para agora, né, curto prazo, 15 de julho, se o presidente Trump vai adiar a decisão, isso a gente não sabe, mas de um possível governo de direita no Brasil, ou seja, a reaproximação do Brasil com os Estados Unidos. E aí o que está acontecendo nos bastidores, no escurinho do cinema, coisa boa vindo do Lula, a gente sabe que não é. Ana, você lembrou de uma declaração de Dilma Rousseff e Augusto já gostou aqui, a gente está... saudade. Você tem saudade, né, Augusto, sempre dela. A gente está resgatando o vídeo para, claro, relembrar com a nossa audiência que, no fim, talvez todos percam com esse tarifaço, pelo menos os brasileiros, né, Augusto, em relação a determinados produtos brasileiros. A gente está resgatando o vídeo. É o seguinte, o Lula, a Ana disse tudo, e o Lula, ele está tentando fazer com que as relações comerciais do Brasil com os Estados Unidos continuem baixando para culpar o Flávio Bolsonaro. Neste último ano, as transações atingiram seu ponto mais baixo em muito tempo. As relações comerciais. E a culpa é do Flávio Bolsonaro, a culpa é do Eduardo Bolsonaro. O Lula ele não hesita em cometer as maiores barbaridades contra os interesses do Brasil para ganhar uma eleição. Então, para ele, pouco importa resolver, aliás, ele não pretende resolver os problemas, porque ele poderia encarregar algum negociador de tratar disso. Não. Ele só fica, como ele pretende se aproximar cada vez mais da China, de quem o Brasil já é próximo demais,
ele não tem interesse em resolver nada com os Estados Unidos. E é considerado, compreensivelmente, pelo governo Trump, um problema da América Latina, da América do Sul. Talvez o maior e um dos poucos. Um dos poucos, porque a América Latina já não tem mais o Maduro, não tem mais um chileno comunista, etc, etc. Agora sim, Augusto, está pronto então o vídeo de Dilma Rousseff, as lições sobre ganhar ou perder da ex-presidente. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Vai todo mundo perder, Augusto? É a esperança, quando eu falo que eu tenho saudade da Dilma, o pessoal do chat está me cobrando. Que é isso? Como é que pode ter saudade? Não, é porque o Brasil, com a Dilma Rousseff, provou que resiste a tudo, né? Resiste a tudo, porque 5 anos e meio disso aí, uma mulher que não conseguiu pronunciar uma frase que fosse compreensível, mostra que o país aí, o buraco sempre é mais embaixo. Deixa eu ouvir o Marcelo também sobre essa questão do tarifaço. Marcelo, como é que isso pode impactar aí na campanha eleitoral, tanto para Lula quanto para Flávio Bolsonaro? Claro que a gente vai ter de aguardar aí a decisão final no dia 15 de julho, como bem a Ana lembrou, pode inclusive ser postergado, né, esse prazo pelo presidente americano Donald Trump, que agora está preocupado ali com o conflito no Oriente Médio, mas ainda assim nós brasileiros estamos também preocupados com essa questão econômica do tarifaço. Eu não tenho dúvida que o maior interessado, como já foi dito aqui, né, o maior interessado nesse tarifaço é o próprio Lula, né? Porque o Lula não está nem aí para os interesses do país, né? A visão dele é sempre aquela visão oportunista, eleitoreira, né? E ele acha que pode usar esse tarifaço, se ele realmente vier, como um instrumento, uma arma de campanha contra o Flávio Bolsonaro, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que ele, na verdade, torce pelo tarifaço e que esses observadores, ou sei lá que nome que se dá, né, que o governo Lula mandou para essa audiência aí, da audiência pública em que o Flávio se manifestou, eles foram lá para espionar o Flávio Bolsonaro e para tentar usar qualquer coisa que o Flávio dissesse contra ele, né? Contra o próprio Flávio Bolsonaro. Agora, eu só queria acrescentar uma coisinha, né? Concordo em absolutamente tudo que foi dito pelo Flávio com relação ao Lula, a atuação vergonhosa do Lula em termos nessa questão do tarifaço, como em todas as outras, nas nossas relações comerciais que estão se deteriorando com os Estados Unidos, tudo isso. Mas eu acho que, para ser justo, tem que dividir essa culpa, né? A culpa por um eventual tarifaço não é só do presidente Lula, não. Tem também uma boa fatia dessa culpa que deve ser atribuída ao Supremo Tribunal Federal, porque um dos motivos pelos quais essa investigação da seção 301 recomenda a imposição de tarifas ao Brasil é a questão da corrupção que fica impune, né? Quer dizer, o empresário americano tem que se preocupar com uma série de regras de compliance. Se for flagrado pagando propina para alguém do governo, vai encarar uma cana dura, né? Uma cadeia de verdade, né? Sem direito a semiaberto e coisas parecidas. E aí ele vê o empresário brasileiro que distribuiu propina à torto e à direito, não só se safando, né, saindo impune, né, como indo investir, né, esse dinheiro que ele ganhou graças à distribuição de propina no Brasil, ele vai investir no mercado americano e vai ser concorrente desse empresário dos Estados Unidos, né? Então, quando o americano olha para o Brasil e vê que, por exemplo, né, o ex-governador do segundo maior estado da federação confessou, né, assim, corrupção numa escala
amazônica, né? Não é o governador do Amazonas que eu estou falando, é do Rio de Janeiro mesmo, né? Um corrupto, confesso, a tal ponto que chega a uma condenação de 400 anos de cadeia. E o Supremo solta esse sujeito. Né? O americano olha para isso e diz, peraí, né? Mas vem cá, mas o que é isso? Como é que um governador de estado confessa a prática de corrupção numa escala gigantesca, é condenado a 400 anos e o Supremo solta o sujeito? Né? Como é que dois empresários aí da área aí de proteína animal confessam a distribuição de propina e são condenados a pagar 10 bilhões de multa, vem o Supremo e diz, não precisa pagar mais nada. Né? Não só estão soltos, como estão livres do pagamento dessa multa, né? Os donos aí da JBS, que estão aí firmes e fortes ingressando no mercado americano. Então, a culpa por essa impunidade, que é um dos fatores apontados como razão para o tarifaço, é obviamente do Supremo. Então, queria só fazer esse acréscimo.